Bem, eu gostaria para a segunda sessão, inicialmente agradecer aos participantes da primeira sessão e convidar à mesa Marcelo Neri, diretor da FGV Social, e Carlos Langoni, diretor do Centro de Economia Mundial da FGV. Essa mesa vai ter como objetivo analisar os 45 anos do debate sobre capital humano e desenvolvimento no Brasil. Então, bom dia a todos. Gostaria inicialmente de agradecer esse convite. Para mim é uma honra agradecer à EPGE e ao CEIP, nas pessoas do Rubens, Cisne e do Henrique Paim, estar aqui para fazer essa apresentação. Eu tomo essa apresentação como um prêmio, homenagear o Langoni e a sua obra, é uma obra seminal, muito importante na literatura econômica, social brasileira. Eu diria que no meu entender, a pedra angular, e o fato de a gente estar homenageando ele aqui, o primeiro artigo dessa obra, 45 anos depois, mostra a continuidade dos efeitos dela, né? Em 2005 a gente teve eu tive o prazer de ajudar na edição do livro, a terceira edição do livro, também baseado nessa obra. Então isso foi há 12 anos atrás, e uma obra que depois, 12 anos depois, você ainda está... isso demonstra a importância dela. O Langoni, ele obviamente dispensa apresentações, mas eu acho que além de ter essa obra seminal, fundamental, por exemplo, na minha área de pesquisa, minha área de trabalho, ela foi uma obra particularmente relevante pelo debate em torno dela. Eu diria que na área de distribuição de renda, o maior debate já acontecido no Brasil em torno desse tema foi um debate onde o Langoni foi um dos protagonistas desse debate. Então demonstra esse lado de participação de homem público no debate de ideias. Ele foi presidente do Banco Central, que mostra essa ligação com a política pública de maneira muito intensa. Ele foi diretor da EPGE, antecedeu o Rubens, e tem uma faceta dele que ele é muito cara, porque eu acho que esse tema de educação, como foi falado aqui, ele é um tema que une todas as áreas em termos de importância, seja a área econômica pura, literatura de crescimento, educação é fundamental. Se eu quiser entender distribuição de renda, idem, educação é fundamental, mas além de tudo isso, a educação é a principal atividade da fundação. Eu acho que, então, esse seminário, ele tem um papel importante, que é um pouco de autorreflexão, né? Uma área de pesquisa que é fundamental e é a nossa área de atuação. Então, eu acho que ela guarda essa importância fundamental. E o Langoni, ele foi aluno do Colégio Nova Friburgo, da Fundação, então ele tem uma característica lá atrás. Então ele tem a característica desse personagem, aquele que a gente pôde influenciar, que a instituição pôde influenciar desde o ensino médio. E então ele tem esse caráter de um personagem central e raro, né? Eu só tenho um porém sobre a história do Langoni, que é ele ter participado do desenho e modelagem da estrutura financeira do Flamengo atual, que foi muito bem. Então essa é a parte que eu não gosto, devo dizer, que eu, como tricolor, às vésperas de um jogo da Sul-Americana, é a parte que me incomoda, né? Mas demonstra essa amplitude de atuação do Langoni. Então, basicamente, eu acho que a melhor maneira que eu tenho aqui de desempenhar o papel que me foi dado é tentar resgatar o trabalho dele, os principais elementos do trabalho dele, em dados mais atuais. Então, basicamente, se a gente olhar a desigualdade de renda, o índice de Gini, a gente vê o Langoni, ele estudou esse aumento da desigualdade dos anos 60, dos anos 70, na época do milagre econômico, teve um forte aumento de desigualdade, se manteve alto durante muito tempo, e depois dos anos 90, 2000,
esse processo começou a retroceder. Então, basicamente, o que eu pretendo fazer aqui é fazer uma analogia utilizando as métricas e as metodologias do Langoni. Vocês vão ver que elas continuam extremamente atuais, apesar de estar celebrando 45 anos do primeiro artigo, que são coisas permanentes. Ela aplicar isso a esse período de redução de desigualdade. Então, basicamente, a ideia que eu julgo central, uma das ideias que eu julgo central no trabalho do Langoni é essa ideia de corrida entre oferta e demanda de educação, né? E que tanto, quer dizer, que o efeito sobre a desigualdade seria resultado dessa corrida. Então, o que eu pretendo fazer aqui é tentar discutir um pouco essa queda da desigualdade brasileira. E, hoje em dia existe um debate se ela realmente houve, etc. Eu acho que é um debate fundamental dos dias de hoje, atual, né? Então, basicamente, se a gente pegar a série da PNAD de desigualdade, só para ter um dado um pouco mais aberto, a desigualdade de renda domiciliar per capita ela cai, principalmente a partir de 2001, mas quer dizer, tem um pico em 89, mas principalmente a partir de 2001. Agora, se a gente pegar a desigualdade de renda do trabalho, que é o que o estudo se dedica mais, ela vem caindo desde 96, 97 em diante. E eu vou aqui tirar proveito da existência de 2 suplementos especiais da PNAD, um feito em 96, outro em 2014, para tentar endereçar um ponto que o Langoni chama atenção nas suas extensões, lá no livro e no artigo, que é a importância do background familiar. Quer dizer, você tem informações sobre a educação do pai, educação da mãe, para tentar, de alguma forma, tentar isolar o efeito da educação pura, né, da pessoa. Então, nesse contexto, um elemento fundamental, o Rubens deu esse nome, capital humano e desenvolvimento, o nome para essa seção, e um elemento fundamental nessa ideia de capital humano é a ideia do prêmio educacional, da educação como investimento. Você tem custos que você paga, seja os custos, vamos dizer, financeiros, privados ou públicos, tem um custo de tempo, etc. E isso se dá em prol de um retorno futuro. Você aumenta os seus ganhos de renda futura em troca como um investimento. Então, a figura, existe um preço fundamental que é o prêmio educacional para entender principalmente os impactos sobre a distribuição de renda. Porque o prêmio educacional é quanto uma pessoa educada ganha mais do que uma pessoa pouco educada, que é esse ganho, né? E isso, obviamente, tem uma implicação direta em distribuição de renda. Então, para tentar fazer jus um pouco, né, parcialmente, a todo o rigor e o detalhamento que o impressionante que o Langoni empresta em torno da sua obra, chama atenção para alguns pontos preliminares. Primeiro, coisa quase de livro-texto o handbook de impactos de educação, que é o problema de erro de medida. Se eu quero analisar um prêmio de educação, educação e renda são variáveis sujeitas a erro, como qualquer outra. Então, a gente fez aqui uma proxy para tentar aproximar disso, que a gente usou 2 respostas. Uma resposta que a própria pessoa deu sobre a sua renda e sobre a sua educação, e outra que outra pessoa no domicílio deu a resposta sobre esses 2 elementos. A segunda seria mais impregnada de erros. E quando a gente analisa, a gente vê que, de fato, o impacto da educação medido sobre o prêmio da educação medido, ele, de fato, é bem maior quando eu uso a informação da própria pessoa, que é uma informação mais fidedigna. O ajuste da regressão também é melhor, etc. Então, seria um sinal de erro de medida. Agora, os livros-textos também falam de um problema de variável omitida. Quer dizer, quando estimam se eu tiver alguma variável que está faltando na minha regressão e que é positivamente correlacionada com a educação, que vai junto com a educação, então eu vou achar que a educação tem mais impacto do que deveria ter. E, tipicamente, os livros-textos falam que mais ou menos os 2 problemas, eles meio que se equilibram. Então, na verdade, as estimativas acabam sendo aproximadamente corretas. Estamos dando um exemplo aqui, um exemplo que foi mencionado pelo Paim, questão do ensino médio profissional. Quer dizer, se eu botar a variável ensino médio,
qual o retorno do ensino médio? 11%. Quer dizer, o retorno da educação é mais ou menos em torno de 12%. Ou seja, ensino médio é que, se você faz o ensino médio técnico, você cursa 3 anos e ganha 4. Ganha 1 ano a mais de retorno. E ele também impacta as medidas do retorno da educação, mas eles são mais ou menos, vamos dizer, equilibrados, esses dois efeitos, do erro de medida e do erro de mensuração. O Langoni, no livro dele, fala muito de background familiar, lá nas extensões, etc. Então, basicamente, tirei proveito dos suplementos da PNAD para ver como que essa informação que a gente observa lá no começo da queda da desigualdade e no final da queda da desigualdade, como é que impacta a mudança do prêmio da educação, e eu acho que esse talvez seja o principal resultado aqui. A gente mostra que se a gente levar em conta a educação do pai, da mãe, a gente testa várias alternativas, a queda do prêmio é menor do que se eu não levar em conta. Por quê? O que houve nesse período? Houve uma redução enorme da correlação entre a educação do pai e dos filhos. Quer dizer, em 96, 70% da educação dos filhos era determinada pela educação do pai e da mãe. Aqui no caso do pai. Em 2014, 47%. Então, você democratizou o background familiar ao longo do tempo, obviamente, fruto das políticas educacionais passadas. E quando a gente analisa o impacto da educação sobre distribuição de renda, talvez a gente superestime no período recente pelo fato, se a gente não levar em conta o background familiar. Então, essa é uma primeira mensagem. Segunda mensagem é que essa queda do prêmio de educação vem acontecendo já há muitas décadas, ao longo de várias gerações. Se a gente separar por gerações, a gente vê que o prêmio vai caindo à medida que o tempo avança. Então, gerações mais novas têm uma queda maior do que as gerações antigas, para um pouco datar. O que é bacana desses dados de gerações, de corte, que a gente consegue retroceder ao sistema educacional como é que era muitos anos atrás, mesmo sem termos dados a esse respeito. São dados indiretos, mas que representam isso bem. Se a gente olhar, dividir entre mais pobres e mais ricos, olhar ao longo da distribuição de renda, essa é a queda do prêmio educacional, não é muito grande na base e é maior no meio da distribuição de renda. E menor também no topo a queda, ela existe, mas é menor no topo. Se a gente olhar por nível de educação, a gente vê, o próprio Langoni estava mencionando isso há pouco, numa conversa há pouco, quer dizer, os prêmios do ensino superior não mudaram, os prêmios na base da distribuição também não mudaram tanto, mudou muito no meio da distribuição. Isso acho que é uma mensagem importante para toda a discussão que a gente vai traçar aqui de reforma do ensino médio, que a gente vai ter que fazer uma reforma com prêmios menores. Quer dizer, os incentivos no Brasil à educação pecuniários são muito fortes, para o ensino médio são menores hoje em dia do que eram há 20 anos atrás, então isso é mais, vamos dizer, os incentivos econômicos para os garotos, para eles sair daquela armadilha que o Paim mostrou de estagnação do acesso ao ensino médio, vai ser mais difícil. Então, transformando uma longa história, a gente basicamente, introduzindo essas variáveis de background familiar, a gente diminui a importância da educação na redução recente da desigualdade, ainda é o elemento mais importante para explicar a desigualdade, e para explicar a queda da desigualdade, ela junta, explica a soma de todos os outros fatores, mas é menor se eu levo em conta as variáveis de background familiar. É um pouco essa, a educação do pai, a educação da mãe, que... Marcelo, como é que se lê, eu devo ler esse coeficiente, por exemplo, 13,48? É o R2 parcial da regressão. Assim, quanto que a educação explica. Se eu fizer uma regressão sem educação, eu estou reproduzindo exatamente o que o Langoni fez. Só que o Langoni fez isso há 45 anos atrás, com o censo, né, com a amostra do censo, quando a gente fez a homenagem dele em 2005, estava o Gesteira, que trabalhava aqui na Fundação, o Gesteira fez os cálculos dele e falou, não, aquelas regressões foram, na época, rodadas com um computador, que era um supercomputador, etc., que era menos do que um celular de capacidade de processamento e de memória, né? Então, um pouco essa é a mensagem.
Então, se educação explica, é o principal componente na PNAD. Existem outras bases de dados. O próprio Langoni é muito interessante quando a gente olha as referências do livro dele, como que alguns elementos que a gente está debatendo hoje, um deles, efeito firma, ele menciona a lei dos 2/3, dados, etc. Ele estava atento, estava trabalhando com essa área de pesquisa. Essa série veio de um trabalho conjunto que eu estou desenvolvendo com a Cecília Machado, professora da IPGE, e com o Valdemar Neto. Basicamente, o que ele mostra? Mostra que a desigualdade de salário está acontecendo também na RAIS, esse aqui é o dado da RAIS, mais atual. Só para dar uma ideia um pouco de quanto significa o índice de Gini cair esses pontos, que foi mais ou menos a mesma coisa que subiu na década de 60, né? Para ter uma ideia de magnitude. Por exemplo, a renda dos 10% mais pobres está crescendo, sei lá, 10 vezes mais do que a renda dos 10% mais ricos. Assim, realmente, falando 10 vezes mais, não 10%. Né? Então, e um pouco o que a literatura já está mostrando e o nosso resultado aqui confirma é a importância do efeito firma. Quer dizer, não é só a questão do capital humano, também o acesso ao capital, através das empresas, etc., pode ter um impacto importante sobre a redução da desigualdade recente. Então, é uma primeira linha, só estou aqui dando um flash. Talvez de maneira mais relevante, tem sido debatido mais recentemente, tem uma série de estudos, e o Langoni também menciona no seu livro, acesso a dados de imposto de renda, alguma coisa nessa linha. Tem um trabalho do Piketty, economista francês, e eu acho que esse trabalho impõe alguns desafios sobre a análise de desigualdade de renda. Primeiro, eu acho que desafia um pouco os resultados do Langoni, mostram um certo aumento da desigualdade aqui, nesse período aqui de 64 e diante. Agora, eu quero chamar a atenção um ponto que eu acho que é exatamente a mensagem do livro do Langoni. Eu acho que esse debate ele resgata ipsiliteris a essência do debate que a gente teve há 40 anos atrás. Então, basicamente, o que esses estudos fazem? Eles combinam dados de imposto de renda com dados da PNAD. Então, a ideia é que a PNAD, a pesquisa domiciliar, ela não capta bem, acho que com uma certa propriedade, ela não tem essa propriedade de captar bem a renda dos ricos, a renda do capital, etc. Então, a reta que no topo fica mais embaixo é a PNAD, e a reta mais em cima é dado do imposto de renda. Então, o que esses trabalhos fazem, trabalhos de Marcelo Medeiros, Pedro Souza, entre outros autores, mas principalmente esses, eles combinam essas duas séries. Eles fazem um mix dessas duas séries, usando uma série de procedimentos estatísticos, Então, E eles geram essa série combinada. Então, resgatando exatamente o ponto do Langoni, qual é a conclusão desses estudos? Esses estudos mostram, olha, a desigualdade é mais alta, bem mais alta do que a gente imaginava. Porque tem pessoas muito mais ricas do que a gente imaginava. 11% aumento do Gini, que é gigantesco. A desigualdade caiu muito menos do que a gente imaginava, se a gente acredita nessas combinações. Então, são duas péssimas notícias para aqueles que acham que desigualdade é importante. É maior e caiu menos. Entretanto, a renda média nesse novo mundo é 35% maior e cresceu 13 pontos de porcentagem mais. Ou seja, olhar para o segundo momento da distribuição, eu tenho mais notícias, mas eu não posso olhar só para o segundo sem olhar para o primeiro momento da distribuição. A renda é muito maior e cresceu muito mais se os dados estiverem corretos. Mais do que isso, se eu usar uma função bem-estar bem comportada, uma do 100, etc., o bem-estar é 10% maior nessa sociedade e cresceu 11 pontos de porcentagem a mais. Quer dizer, essa combinação de uma má notícia e uma boa notícia, se eu aceitar essa notícia, é positiva, mas mais do que isso, há o que a gente chama em economia de uma melhora de Pareto, no sentido tanto da fotografia quanto do filme.
Quer dizer, eu estou não só num mundo mais rico, onde está todo mundo igual ao que estava antes, pelo menos, e pessoas estão melhores do que estavam antes, como, ao longo do tempo, essas curvas foram se deslocando para cima. Então, a gente está fazendo uma discussão de desigualdade, mas desigualdade é uma parte do problema. Eu acho que essa é a essência do estudo da fala do Langoni. Você não pode dizer que o milagre econômico tem várias conotações, mas em termos de distribuição de renda, como ele mostrou com tanta propriedade, aumentou a desigualdade brasileira. Somos uma sociedade mais desigual do que éramos antes. Mas não se pode dizer, pelo contrário, o bem-estar melhorou de maneira inequívoca à época, e nesse debate atual é a mesma coisa, é um pouco um repeteco. Se é uma sociedade mais desigual, isso vai ter uma série de implicações, mas é uma sociedade que não só o nível de renda média, mas o nível de bem-estar é inequivocamente para funções bem-estar bem comportadas, tem melhora de Pareto, não é uma coisa específica, é um resultado mais geral. Então, eu acho que um pouco esse ponto aqui resgata bem a essência, que eu acho que é a essência do argumento mais importante do Langoni na interpretação, no debate sobre o milagre. E mais recentemente, que houve, o dado acaba ali em 2015, etc., o último dado, nós temos uma coisa preocupante, isso aí que são dados da PNAD contínua, só a renda do trabalho. A gente vê que é impressionante como o Brasil, com todos os desajustes macroeconômicos, etc., a renda continuou crescendo, a renda das PNADs continuou crescendo até 2014, etc., com um PIBinho já desde 2012. 2014 você fica ali meio... E depois de 2015, 2016, a desigualdade está subindo muito, a renda média está caindo muito, ou seja, uma combinação duplamente adversa, o bem-estar cai pelas duas maneiras. Basicamente, a desigualdade já sobe pela PNAD contínua há 2 anos e 1 trimestre. Isso não acontecia desde 89, ou seja, esse ciclo de redução de desigualdade foi cessado já, pelo menos em final de 2015, mas em relação a 1 ano antes. Então, é um processo de perda nos dois sentidos, de perda desses dois sentidos. Então, só para buscar uma conclusão, eu acho que o título do trabalho do Langoni, que na verdade é Distribuição de Renda e Desenvolvimento Econômico, eu gostaria, não como economista, porque eu até me considero mais um economista social do que qualquer coisa, social para mim é um adjetivo que define bem o meu trabalho, mas eu falar aqui como economista, eu acho que a gente está precisando resgatar o econômico dessas discussões. Se a gente olhar, por exemplo, aqui o IDH brasileiro, esse é o IDH no mundo, o Brasil tem uma cor verde, a África tem uma cor vermelha, isso em 2012. Se a gente pegar o IDH, não de 70, mas pegar o IDH de 90, de 91, o Brasil era a África de hoje. O Brasil em 90, em termos de desenvolvimento humano, usando a média, é a África de hoje. Mais ou menos a mudança de cores que o país já ilustrou, esse é o Brasil de 2010. Quer dizer, o Brasil tinha 85% de municípios em 91 com baixo IDH, muito baixo, e passou para 0,6. Então é uma transformação. E quando a gente olha o que explica isso, 70% dessa queda é efeito direto de educação. Quando é efeito direto, na definição do índice, que são 3 componentes: expectativa de vida, renda e educação. A educação é 70% disso. Então a educação deu uma revolucionada, impressionante, etc. Tal. Qual o problema? Quer dizer, a educação também gera um efeito sobre expectativa de vida. Pessoas mais educadas vivem mais, têm menos filhos também, isso a literatura mostra, isso aqui só ilustrando. Agora, ela exige uma responsabilidade, porque se a gente está vivendo mais, está tendo menos filhos, a gente vai ter uma transição demográfica e a gente vai precisar fazer a tal reforma da Previdência. Então, ou seja, a gente tem os ganhos da educação, mas não tem a responsabilidade que deveria estar associada a essa maior educação. Então, a gente gasta 13% do PIB com Previdência, o Japão gasta 10%,
a nossa população de idosos é 350% maior do que a deles e vai crescer 500% mais nos próximos 50 anos do que a deles. Ou seja, a gente gasta mais do que educação do que o Japão como proporção do PIB, e é uma agenda que a gente não consegue passar. Um outro ponto dessa ligação entre o econômico e o social, isso aqui vários autores estão falando, isso aqui é um dado do Naércio, mas o Ricardo Paz de Barros, Cláudio Moracacho tem falado sobre isso, que é o fato, quer dizer, que a educação, anos de estudo melhoram, mas a produtividade brasileira não sobe. Então a gente gerou uma educação que ela pode ser boa para a expectativa de vida, ela é boa para a renda das pessoas também, o mercado de trabalho, etc. Mas a produtividade, que é o que vai determinar no longo prazo, ela é pouco sensível a esse aumento de educação. Eu acho que tem uma pergunta, eu acho que tem um desajuste econômico por trás. A gente aumenta uma coisa que deveria gerar crescimento e a gente não obtém esse crescimento ao fim e ao cabo. Então, o Brasil, a gente tem uma carga tributária grande para o nosso nível de desenvolvimento. E onde é que está a educação nisso? Com educação, é importante dizer, esses são trabalhos da Lustig e da Rosane Siqueira, combinando eles, gastos em educação reduzem a desigualdade. Quer dizer, o Brasil gasta muito como proporção do PIB, tributa muito, e todo esse aparato de transferência de renda não muda a desigualdade brasileira quase. Agora, quando você inclui gastos de educação e gastos de saúde, o Gini cai os mesmos 11% de antes. Então tem um impacto direto. Só que a gente cobre essa carga tributária, trava a economia. O gasto de educação e saúde, é preciso dizer, redistribuem, são bastante redistributivos, mas não aumentam a produtividade e criam incentivos fiscais de um bom incentivo fiscal, as pessoas viverem mais. O incentivo fiscal que eu quero ter na minha vida é viver mais, qualquer um de nós. Só que como é que você financia esse negócio? Então, um pouco essa é a questão. Então, só para terminar, aqui, eu acho, quer dizer, que o ponto fundamental que eu quero resgatar do trabalho do Langoni, aplicado aos dilemas atuais de política pública, vamos olhar para bem-estar. Não vamos olhar de uma maneira parcial para o segundo momento da distribuição, que é a desigualdade. Vamos olhar para tudo. A gente tem que olhar para o quadro todo, a gente não pode ser... E vamos dar mais ênfase aos desafios econômicos. Acho que a gente vai precisar realmente entender, porque existe esse paradoxo. A educação ela gera ganhos de renda para as pessoas pelas PNADs. Por exemplo, se eu pegar quanto que a renda dos 40% cresceu mais do que a média, que é uma medida de desigualdade, 40% mais pobres, que cresceu 2 pontos de porcentagem ao ano, de 95 até 2015, em 20 anos, 2 pontos de porcentagem por ano acima. É um pouco a importância desse bônus educacional, potencial. Só que a gente não está conseguindo materializar isso em termos de redução de aumento de produtividade. Então, a gente fica, em termos de bem-estar no longo prazo, a nossa situação fica um tanto quanto precária. Eu vou parar por aqui, eu tinha mais alguns slides aqui, só para levantar um pouco a bola, de 3 pontos. Eu acho que é fundamental, e eu acho que essa reforma do ensino médio ataca esse ponto. A gente tem que ouvir as pessoas, a gente tem que ter um pouco o lado econômico, eu já me referi. Eu acho que é fundamental ouvir o jovem no ensino médio. Talvez você faça pesquisa para ouvir isso, a gente tem algumas pesquisas, alguns resultados interessantes, mas a gente ouve ele quando você dá escolha para o jovem. Dá escolha, você quer fazer uma carreira técnica, você quer fazer uma carreira em humanas e não tentar passar tudo para ele. Então, eu queria chamar a atenção para a importância de ouvir a população, seja nos mecanismos de escolha de políticas, autoescolha, sejam em pesquisas que façam isso. Eu acho que olhar o lado da demanda eu acho absolutamente fundamental.
E 2 pontos, que é essa importância que o Paim se referiu ao ensino técnico. Eu acho que a gente tem que sair desse mundo onde só os diplomas superiores importam. Eu acho que a gente tem que mudar, os dados deles são bastante claros sobre isso. E o 3º ponto, um pouco vinculado à questão econômica, a gente tem que abrir a nossa economia também em relação ao capital humano. Somos uma sociedade muito fechada. Isso, para a reprodução de capital humano, é ruim. A gente tem uma porcentagem de imigração muito baixa, então acho que políticas de atração de talentos, políticas de ouvir a demanda e principalmente essa conexão entre o social e o econômico através da educação em particular, eu acho que são alguns dos nossos desafios chaves. Muito obrigado. O professor Aloysio Araújo pediu para fazer uma observação. Uma pergunta, Marcelo, eu achei muito bela essa palestra aí, tá? Um ponto específico sobre aquela forma de calcular do Marcelo Medeiros, a distribuição de renda. Uma coisa que me veio na cabeça é que, se o senhor misturar essas 2 bases, é complicado, né? Não sei se... Mas, além disso, é o seguinte, a base de imposto de renda, eu não sei se está contaminada, porque, com o tempo, a Secretaria de Receita Federal está cada vez mais dura, né? A gente vê que a transparência vem sendo exigida a nível internacional. Então, as pessoas têm que reportar mais, as pessoas desse 1% mais rico, têm que reportar mais os ganhos dela. Será que não tem uma... Eu acho que não ficou estável durante esses 10, 15 anos. Certamente está muito mais duro, todo mundo sabe disso. Essa repatriação de capital, né, não dá para onde fugir mais. Eu me lembro que no mercado de ações, antigamente, as pessoas tinham papel em casa, ninguém declarava nada. Plano Collor. Né? Então, eu acho muito complicado a gente ficar extrapolando todas as políticas sociais com uma base tão frágil. O que você acha disso? Deveria falar, mas, quer dizer, o que eu falei ali são os dados, eu reproduzi os dados do estudo do Marcelo Medeiros e do Pedro Souza, aliás, muito bem feitos, etc. Agora, se eu pegar o de 2007 a 2015, a renda de quem declara imposto de renda aumentou 48% real nesse período. O PIB cresceu 10%. Que é um pouco implícito naquela... Então, eu adoraria que a gente tivesse vivido um novo milagre econômico, mas não é quase um milagre. 48% em 8 anos é um quase milagre econômico. Mas, infelizmente, justamente pelos pontos que você está trazendo, nós não vivemos esse milagre econômico, acho eu. Né? Eu adoraria. As pessoas só estão reportando a renda que elas sempre tiveram, uma boa parte. Porque você tem não só a questão tecnológica, computador, etc., muito mais fácil aumentar a produtividade dos fiscais da Receita Federal, enfim, dos fiscais em geral, como existe mais fiscalização, etc., uma série de mecanismos de revelação, delações premiadas, enfim, toda a tecnologia, existe uma revolução no melhor sentido da palavra para revelar essas coisas, só que a gente está comparando laranja com bananas. Eu concordo com você. Agora, eu acho que essa literatura traz um ponto bastante importante para um país como o Brasil. Agora, o que me incomoda, que eu acho que essa foi a lição que eu aprendi principal do livro do Langoni, você tem que olhar para todo o quadro. Você não pode simplesmente ficar olhando uma parte do quadro e perder. Quer dizer, se me perguntarem qual o mundo que eu preferia morar, eu adoraria que o ponto que você estivesse levantando estivesse errado. Eu gostaria de morar num mundo mais próspero, onde os ricos não querem... Você pode até criar imposto, depois, embora eu acho que o Brasil já pague muito imposto, etc. Mas eu acho que a gente tem que ter essa visão geral, mas concordo com você. Eu acho que, em boa medida, eu estou estudando isso com o Marcos Rescher, a gente está trabalhando um pouco, descendo aos dados, etc. Mas eu acho que tem um paradoxo. O paradoxo aumenta a desigualdade, mas aumenta a média. E esse aumento da média e esse deslocamento da distribuição por construção
desses estudos levam a uma melhora de bem-estar. Então esse é o mundo melhor, né? Bem, muito se falou aqui sobre a obra do Carlos Geraldo Langoni. Vamos aproveitar que ele está aqui ao nosso lado para ouvi-lo. Carlos Geraldo Langoni, por favor. Muito obrigado, Rubens Penha. É para mim uma satisfação especial estar na Fundação. Para mim é sempre uma honra e uma alegria, estou sempre aqui. Mas estar aqui participando de uma discussão sobre educação e resgatando um pouco do trabalho que eu fiz 45 anos atrás, eu confesso que quando o professor Pérez me telefonou e disse: Langoni, nós vamos discutir em outubro na Fundação, vai haver um seminário e o teu trabalho, o trabalho inicial que você publicou na revista Estudos Econômicos da FIP, completa 45 anos. Eu pensei que tivesse errado a data. Falei, não é possível, passou tão depressa, pô. Tão rápido, né? Mas era verdade. O trabalho foi publicado em outubro de 72. E, na realidade, para quem não conhece um pouco o que estava acontecendo naquela ocasião, acho que a maioria daqui presente talvez não tenha nem nascido nessa época, o que aconteceu? Nós estávamos, na verdade, realizando esse trabalho. Eu ainda era professor da Universidade de São Paulo, da FIP, e a ideia foi publicar um artigo em antecipação, um livro sobre distribuição de renda que eu estava ultimando e num trabalho intenso para ser publicado. Então, essa é a explicação por que esse estudo foi publicado numa revista da Universidade de São Paulo e não na Fundação Getúlio Vargas. Foi uma questão basicamente temporal. É interessante também, e aqui eu quero agradecer, antes de mais nada, a generosidade do Marcelo Neri, que ele tem tido sempre em relação aos meus estudos, inclusive tomando a iniciativa de republicar o livro. A terceira edição foi publicada pela FGV, por iniciativa do Marcelo Neri, do Ricardo Paz Barros. Eu acho que eu não podia ter melhores seguidores e economistas mais sofisticados e preparados do que o Marcelo Neri e o Ricardo Paz Barros, mas eu destaco aqui o trabalho do Marcelo Neri, que eu acho excepcional, que na realidade aprofundaram e inovaram e avançaram na direção da pesquisa que eu tinha apenas iniciado. Queria chamar a atenção de que o meu trabalho inicial, a minha tese de doutorado na Universidade de Chicago, o foco era o papel da educação no crescimento econômico. Então, o que eu fiz foi decompor o crescimento econômico, que antes tinha um viés exclusivo para o aumento da força de trabalho e para o crescimento do estoque do capital físico, e eu introduzi a qualificação da mão de obra. E já nesse primeiro estudo econométrico, essa variável mão de obra qualificada aparecia como uma contribuição relevante para o processo de crescimento. Então, o foco meu inicial do trabalho foi isso, mostrar que a educação era um fator fundamental para o crescimento econômico. Ao mesmo tempo, eu calculei taxas de retorno social para o investimento em educação e comparei com a taxa de retorno social dos investimentos em capital físico. É interessante notar que, no momento em que essa expressão capital humano foi colocada no debate sobre o crescimento no Brasil, houve uma reação extremamente interessante. Quer dizer, as pessoas, os economistas da época, na realidade, não estavam acostumados em olhar para a educação como investimento. E o que eu trouxe foi, na realidade, para o Brasil, uma herança preciosa do privilégio que eu tive de estudar na Universidade de Chicago, que aqui era conhecida apenas como a escola monetarista, Milton Friedman, mas eu tive o privilégio de estudar com o T.W. Schultz, Prêmio Nobel em Economia, com Arnold Harberger e depois com Gary Becker, que foram pioneiros do conceito de capital humano. Então, essa mudança conceitual era muito importante, porque nos livros que estudavam desenvolvimento econômico do Brasil, até aquela data, não aparecia nenhuma referência à educação.
A educação simplesmente era ignorada dentro do processo de crescimento. Eu acho que isso explica, em grande parte, essa trajetória talvez equivocada do desenvolvimento brasileiro, em contraste, por exemplo, com os países asiáticos, em que a acumulação de capital físico foi feita par e passo com a acumulação do capital humano, o investimento pesado em educação. O exemplo mais espetacular é a Coreia do Sul e o Japão, pós-guerra. E no Brasil, não. No Brasil, a ideia de crescimento era rodovias, portos, energia elétrica. Quer dizer, não se falava, não aparecia no programa de estratégias de governos a ideia de investir em educação. Então, eu estou resgatando essa visão, que ela é muito importante. Eu acho que, historicamente, ela pode explicar, em grande parte, por que o Brasil, apesar de ter avançado de uma certa forma, não frustrou as expectativas de todos nós, em termos do que poderia ter sido alcançado. Houve esse descompasso que só foi corrigido a partir dos anos 90. A verdade é essa. Nós ficamos sempre com uma defasagem entre o capital humano e o capital físico. Isso limitou os ganhos de produtividade, limitou a incorporação de tecnologia, limitou o desenvolvimento científico, a pesquisa aplicada, a inovação. Então, essa talvez tenha sido a mensagem importante do meu trabalho inicial, que foi, na realidade, as fontes de crescimento econômico do Brasil. Depois eu migrei, era natural que eu migrasse para a distribuição de renda. Começou o debate sobre o milagre econômico, e a visão era de que o aumento da desigualdade que estava ocorrendo no Brasil, apesar do crescimento econômico acelerado, nós crescemos taxas de 15%, 16% ao ano do PIB, portanto a renda per capita também crescendo, a desigualdade aumentava. Então havia alguma coisa equivocada nas políticas econômicas de curto prazo. Eu dei um enfoque diferente. Eu comecei a examinar e percebi aquilo que o Marcelo Nelli, com muita qualidade, destacou. Na verdade, o aumento da desigualdade estava associado não às políticas de curto prazo, principalmente às políticas salariais, mas sim à questão da educação, ao baixo estoque de capital humano, ao baixo investimento em educação, inclusive educação básica. O Brasil, nessa ocasião, tinha um alto índice de analfabetismo. O percentual de crianças em idade escolar que frequentavam a escola era muito pequeno. Então, imagine uma sociedade que, de repente, dá essa arrancada de crescimento e encontra um mercado de trabalho completamente desigual, em que a oferta de mão de obra qualificada começa a ser demandada de forma mais intensa, era muito limitada. Inclusive, eu usei a expressão crazy rents para os indivíduos qualificados que tinham acesso ao mercado de trabalho. Eu até estava brincando com o Marcelo, quando eu terminei meu doutorado em Chicago, eu resolvi voltar ao Brasil, porque eu percebi o seguinte, em termos de crazy rate, eu estava muito bem posicionado, porque não haviam praticamente PhDs em economia no Brasil. Quer dizer, foi um fenômeno muito mais recente. Então, imaginem outros níveis de qualificação de mão de obra. Então, na verdade, essa questão da desigualdade e do papel da educação foi outra dimensão que foi analisada e que, na minha opinião, de uma certa forma, continua sendo relevante nos tempos atuais. Eu gostaria, talvez, de mudar um pouco a dimensão temporal, passar agora para a situação brasileira que nós estamos vivendo e, inclusive, comentar um pouco o que o Marcelo Neri e suas pesquisas demonstraram. Primeiro, eu continuo achando que a desigualdade no mercado de trabalho é a mais relevante, porque ela é, sim, sensível a políticas sociais. Evidente, no trabalho que eu fiz já nos anos, na comparação, em 1970, eu já mostrava que a desigualdade das rendas do capital é estruturalmente maior do que a desigualdade das rendas do capital humano. Isso é verdade para qualquer sociedade. A diferença é que, no caso do mercado de trabalho, nós podemos sim utilizar um instrumento poderoso que é investir em educação do ponto de vista quantitativo e qualitativo para afetar essa desigualdade de forma estrutural, mudando seu perfil ao longo do tempo. Em relação à desigualdade da renda do capital não humano,
os instrumentos de política econômica são muito limitados. No máximo, discutir a questão da tributação, se ela é regressiva ou não é regressiva. Portanto, eu continuo achando que o foco que o Marcelo Neri deu e todos os outros pesquisadores deram à importância da desigualdade relacionada ao mercado de trabalho continua sendo o foco mais importante das políticas de desenvolvimento daqui para frente. Então, essa é uma observação que eu gostaria de chamar a atenção. A segunda observação é resgatar um pouco a importância da estabilidade macro para a viabilidade e para a eficiência de qualquer política redistributiva. Um dos problemas que eu não analisei naquela ocasião, talvez não tenha sido foco, mas que cada vez mais se mostrou importante com a experiência histórica do Brasil, é de que é muito difícil. A própria educação, o papel dela, ela é limitado, ela é constrangido se esse processo de melhoria educacional se dá num ambiente macroeconômico instável, num ambiente macroeconômico de desequilíbrios, num ambiente macroeconômico que gera um crescimento do PIB ciclotímico, num ambiente macroeconômico em que a inflação ela é praticamente crônica. E foi isso que aconteceu no Brasil durante muitos anos. Então, eu acho que nós precisamos, talvez, Marcelo, reestudar essa questão, introduzir uma variável dentro da nossa regressão que controle por fatores macroeconômicos. E aí eu tenho a impressão que nós vamos perceber que o efeito da educação ele é amplificado, ele é magnificado quando nós temos a combinação de aumento da educação, melhoria qualitativa e estabilidade macroeconômica, principalmente inflação baixa. Eu tenho a impressão, e aí vem uma notícia boa, a recessão terrível dos últimos 3 anos teria que ter esse impacto muito negativo sobre a desigualdade, inclusive sobre uma mobilidade social, que é um tema que você vem trabalhando com muita intensidade, mas a perspectiva de uma saída da recessão num ambiente de estabilidade macro, com uma inflação muito baixa, inclusive para padrões históricos, talvez gere um novo ciclo de melhoria de desigualdade, com crescimento menos instável, mais sustentado e, quem sabe, isso possa maximizar os efeitos dos investimentos em educação sobre a desigualdade, desenhando um futuro para a economia brasileira talvez mais positivo, mais favorável. Para terminar, gostaria só de comentar uma pergunta que eu me fiz, né, já que o José Pérez e o Marcelo Neri me obrigaram a reler aquilo que eu tinha escrito alguns anos atrás, 45 anos atrás, depois o livro foi publicado em 73. Qual seria a minha agenda se eu fosse voltar à educação? Eu confesso que fico um pouco de um ciúme bom vendo o Marcelo Neri trabalhando em educação, vendo o Paim falando em educação. Se eu tivesse o tempo e a energia que eu tinha há alguns anos atrás para estudar, fazer uma nova agenda de pesquisa, quais os assuntos que eu iria focar? Então, eu levantei aqui uma agenda de pesquisa. Bom, primeiro, estava olhando os dados da OECD e, de fato, o problema da educação brasileira não pelo menos do ponto de vista global, recursos. Nós estamos com 16% do orçamento sendo aplicados em educação, isso é mais do que a média da OECD. Né? Portanto, essa é uma questão importante. Então, me parece que existe um aspecto fundamental, que é a questão de gestão dos recursos educacionais. Eu acho que esse seria um foco de pesquisa extremamente importante. O outro, entrando um pouco mais dentro, no âmago da questão de qualidade de ensino, eu iria focar nas desigualdades intraeducacionais. E aqui é algo realmente preocupante. E nós podemos fazer esse estudo acho que existem dados suficientes para isso, que é comparar o desempenho dos alunos que estudam em escola pública em comparação com os desempenho dos alunos que estudam em escolas privadas. Eu acho que nesse contraste público-privado, nós podemos extrair muitas lições importantes sobre como atuar para melhorar a qualidade do ensino. Nós não podemos manter essa disparidade
crônica durante muito tempo. Eu acho que esse é um fator vital para corrigir as desigualdades intraeducacionais. A questão, outra dimensão de qualidade, que pode ser corrigida, sim, através de políticas educacionais, é o ensino em tempo parcial e o ensino em tempo integral. Eu não tenho a menor dúvida de que as crianças que estudam ensino integral, em qualquer nível, devem ter, possivelmente terão, um desempenho muito mais importante do que as crianças que estudam em tempo apenas parcial. Então, essa seria outro tema para ser avaliado, ser mensurado e, quem sabe, com isso, estimular políticas públicas nessa direção. E, é lógico, a questão do nível de qualificação dos professores. Eu acho que o professor Carlos Ivan mencionou isso. Não adianta a tecnologia, não adianta ter iPads em escolas, não adianta ter acesso à internet se você não tiver professores altamente qualificados. E aqui nós estamos, de fato, temos um hiato enorme, e foi também reconhecido pela ECD. A remuneração dos professores brasileiros é muito baixa em relação a outros países, inclusive emergentes. Temos que atacar essa área, temos que criar realmente novos sistemas de qualificação dos professores. Eu diria que o professor é mais importante que a tecnologia. E, finalmente, queria responder o desafio do Marcelo. Eu sempre gostei de desafios. Ele fez uma provocação. Puxa vida, mas a educação está melhorando, a força de trabalho é muito mais bem educada, mas a produtividade estagnou nos últimos anos. Eu diria que a produtividade estagnou apesar da melhoria da educação. Ela estagnou por outras variáveis extremamente sérias que limitam o crescimento brasileiro. E aqui eu gostaria de recolocar uma questão que foi sabiamente apresentada pelo nosso grande mestre Mário Henrique Simonsen. Entre outras coisas, eu tenho que agradecer ao meu trabalho, porque ele me aproximou do Simonsen. Ficamos amigos e o Simonsen me convidou para trabalhar na Fundação. Então, quer dizer, o benefício privado e social do meu investimento em educação foi altíssimo, né? E o Simonsen, como eu disse naquela época, era o presidente do Mobral, o programa de alfabetização de adultos que o governo federal estava ensaiando. Nós tínhamos um grande estoque de adultos analfabetos. E o Simonsen, num famoso artigo na Veja, ele teve uma visão, uma premonição, em que ele disse, olha, esse modelo intervencionista do Estado brasileiro vai inviabilizar o nosso crescimento ou vai limitar de forma drástica, vai produzir desigualdades, vai produzir ineficiência. Então, o que nós estamos assistindo aqui, Marcelo Nery, por que, na verdade, apesar da melhoria da qualidade da mão de obra, a produtividade não aumentou tanto, é porque o nível de intervenção do Estado na economia brasileira aumentou brutalmente nos últimos anos. E, na realidade, nós todos sabemos que por trás dessa recessão brasileira está uma grande crise do Estado, está uma grande crise fiscal. Eu acho que se nós, de fato, olharmos para frente e partirmos para políticas de desenvolvimento, em que o papel do Estado é redefinido, uma visão mais aberta, mais liberal, resgatando, inclusive, reformas esquecidas, como a abertura da economia num sentido muito mais amplo, todo esse potencial de produtividade, de geração ou de redução de desigualdade, associado aos investimentos em educação, vai ser maximizado. Muito obrigado a todos. Bem, gostaria de agradecer inicialmente ao Marcelo Nery pela brilhante apresentação que fez e dizer apenas uma coisa. Nesses 7 anos em que eu tenho estado à frente da IPGE, muitas vezes me perguntam quais são as razões para o sucesso acadêmico da escola. Sempre liderando a educação nacional. E eu tenho uma resposta muito simples e muito verdadeira, que na verdade é uma fala do Bernard de Chartres do século XIII. Nós nos assentamos sobre ombros de gigantes, alguns dos quais ou já se manifestaram aqui hoje ou foram citados
além de Renato Fragelli, Clóvis de Faro, de Sérgio Verlang, nós tivemos aqui o presidente Carlos Ivan, que foi diretor da escola. Tivemos aqui o Aloysio Araújo, que se manifestou também, que também é um desses gigantes, e Mário Simons, que eu já citei. E, Langoni, devo dizer que é um grande orgulho para a nossa escola que você tenha sido também um desses gigantes que pavimentou o caminho, abriu a escola em termos de pesquisa, gerou um debate nacional. Esse debate que nós estamos assistindo aqui hoje não foi exemplo de nenhum tipo de opinião majoritária, porque lembro-me que na década de 60 houve uma grande discussão se a elevação da concentração de renda não teria sido obra da política salarial do PAEG. Você colocou essa alternativa, que foi uma alternativa historicamente mais defendida, e é realmente um motivo de grande satisfação que você venha aqui hoje para nos explicar o que fez, para nos trazer aqui aquela época, mostrando mais uma vez que a IPGE esteve à frente dos fatos, à frente das pesquisas há muito tempo atrás. Muito obrigado a todos. Vamos ter um breve intervalo, depois partimos para a nova sessão às 11 horas. Peço uma salva de palmas especial para o Carlos Geraldo Langoni.